está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vossos corações. Mas não foi assim desde o início. Pois eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, algumas vezes nós temos assim uma certa dificuldade em nos colocar diante de Deus e perceber o quanto de bondade Ele nos manifestou em nossa caminhada, e também a quantas vezes nós nem sempre correspondemos àquilo que Ele esperou de cada um de nós. Desejo vocês que Deus nos dá assim maravilhas para viver a nossa vida. Vocês sabem que a nossa família, o pai e a mãe, na minha opinião, são o quê? São presenças vivas de Deus, porque os dois nos ajudam, os nossos filhos, a viver cada vez melhor a nossa vida. O testemunho deles, os exemplos deles, as palavras deles e também as fraquezas deles, afinal de contas, santa só Ele. Mas nós nunca nos sentimos assim, eu diria assim, soltos, perdidos na vida. Não. Nós sempre tivemos pessoas, nossos avós maravilhosos, né? Nossos avós, pais, amigos, tantas pessoas importantes que sempre nos ajudaram a dar um passo maior na vida, mostrando sempre pelo testemunho deles a presença viva de Jesus. Então a gente é muito grato a eles. Nossos pais e meus já estão falecidos, né? Também de alguns de vocês aqui também. Mas nós somos agradecidos a Ele por quê? Porque o que nós somos também hoje, nós o somos porque Ele nos deram tantos bons testemunhos que nós guardamos em nosso coração e fazemos disso tudo experiência de amor no dia a dia. É muito interessante às vezes, né? A gente dizia assim, eu ouço muito disso. Olha, meu pai me dizia o seguinte, a minha mãe também me dizia o seguinte, quer dizer, são experiências que a gente guarda no coração e que isso nunca perde com o tempo. Por quê? Porque são assim experiências de nossos pais que caem no nosso coração e também se transformam em atitudes que nós vivemos e fazemos com as pessoas. Graças a Deus, né? Eu sou da família Bortoleto, né? Mas aqui de Itapetininga, eles não são parentes meus. Meu pai dizia que não, se nasci em Piracicaba. Nós tivemos já uns 20 anos passados
nós fazendo lá, os parentes nossos lá perto de Ipiranga de Tietê, uma reunião com a família Bortoleto. Eu descobri que tinha mais 3 padres primos que não conhecia, né, de outros lugares por aí. Reunimos mais de 600 pessoas. Mas houve esse momento, né, que a turma tinha assim, 8 minutos para cada família colocar um pouquinho a sua experiência. Foi muito interessante perceber que na caminhada, todos eles diziam o seguinte: olha, nós somos o que somos porque os nossos pais, avós, bisavós nos passaram tantas experiências maravilhosas que nós nunca nos esquecemos. Foi muito bonito isso, porque foi um testemunho da família, cada um falava o que sentia, né? Todo mundo, nós fizemos uma espécie de um tablado lá, como ficou assim, todo mundo falando e depois cantando assim por dentro. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que aprender a viver a gratidão por aquilo que os nossos antepassados nos passaram. E essa gratidão não é só verbal, né? Não é só uma foto, não é muito mais que isso. É a nossa atitude de bondade, de amor, de compreensão, que nós passamos para as pessoas, porque nós aprendemos com eles e testemunhamos isso hoje de maneira muito clara, muito firme. Foi isso que aconteceu na primeira leitura de hoje. Josué, que era irmão de Moisés, nós sabemos, não entrou na terra prometida. Josué entrou, e ele começa a mostrar então para a comunidade, a Assembleia Unida, como foi a presença de Deus. A partir de Abraão, que ele tira também da idolatria e mostra para Adão o seu caminho, ele foi sempre acompanhando as pessoas na caminhada histórica, e em toda essa caminhada, Deus mostrando sempre para o povo o caminho certo. Tirou todos os obstáculos que aconteciam, tirou tudo aquilo que poderia atrapalhar o povo teve fome, aí veio o maná, veio as codornizes, veio a água de um rochedo e assim por diante. Ou seja, é um Deus que chama esse povo, ele se compromete com ele, e nesse comprometimento ele dá tudo aquilo que o povo precisa. Então ele está falando que, gente, não podemos esquecer disso. Você sabe muito bem, né, que quando a gente não guarda a nossa história, nós não temos um pé muito firme no chão. Por isso que às vezes a gente, vamos supor, a pessoa mais jovem que tem dificuldade de entender um pouco do passado, ela não consegue se situar. Por quê? Porque ela não caminhou uma vida, né? Então, por exemplo, quem nasceu em 1950 ou antes disso, né, exatamente tem uma história diferente de quem realmente nasceu agora há quase uns 15, 20 anos. Mas a história é só, né? Quer dizer, ela vai caminhando e cada vez mais percebendo que os desafios são outros, né? São outros. Na minha vida de padre novo, né? Nossa, dormi no chão, onde ia, não tinha luz. Eu me lembro que eu fui padre aqui na São Roque em 85. Eu dava aula em encontro de catequese lá na Vila Palmeira, estava no chão, gente. Sentado no chão com a turma lá, lamparina e com desenho. Ninguém sabia ler? Ninguém sabia ler. Então a gente tem que se adaptar, né? Eu dormi em casa do pessoal lá, e era cátedra, não sei se alguém conheceu o cátedra. O cátedra era assim, 4 esteios, né? Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aí eu punha assim um couro de boi, né? E em cima dele punha um colchão de palha. O colchão de palha era bom até 5 minutos, depois já dava tudo com os ombros, com o couro, entendeu? Ninguém tinha banheiro na casa, tomar banho no Ribeirão mesmo, né? Porque são coisas que quando você conta isso, poxa, mas pera, era duro, não era do tempo, né? Então veja bem, Josué está fazendo o quê? Está recordando para a gente que nós nunca podemos nos esquecer de que através dos nossos antepassados que foram de Jesus, é que nós podemos também viver a nossa experiência e passá-la para os outros. Eles perceberam que Deus tirou todos os obstáculos que eles tinham para que poderiam impedir a chegada deles na terra prometida. Gente, Deus está fazendo isso comigo, está fazendo com você, com cada um de nós aqui. Basta que a gente esteja atento àquilo que Deus nos fala.
Eu sempre digo que quando a gente passa por algumas dificuldades, a gente fica assim, meio perdido, meio confuso, porque são experiências novas e nós não sabemos como enfrentá-las. Mas Deus sempre tem assim um objetivo a respeito da dificuldade que a gente passa. Por quê? Porque quando nós estamos sensíveis à graça que Ele nos dá, a gente percebe então que através dessa dificuldade a gente vai aqui ou lá, encontra uma luzinha, você vai em frente, você supera, e você aprendeu uma coisa que você nunca tinha sentido. Ou seja, hoje eu tenho mais experiência, por quê? Porque aprendi também até com os nossos erros, né? E com os nossos muitos acertos, a viver a vida como Deus realmente quer. Mas acima de tudo, a gente percebeu o seguinte: quando estou atento àquilo que Ele me fala, eu acho que isso é realmente bonito. O meu lema de vida é Hebreus capítulo 12, versículo 1b. Corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo no autor e consumador de nossa fé em Jesus. Corramos na vida com olhar fixo em quem? Não em mim, né? Porque foi em mim, coitado de mim, né? Fixo nele. Porque ele é autor e consumador de nossa fé em Jesus. Então, quando eu coloco Jesus realmente como, eu diria assim, o farol da minha vida, como o centro da minha vida, eu percebo que as nossas dificuldades, elas podem ser muitas, mas a gente percebe que a supera. Por quê? Deus sempre dá força para a gente passar por isso. Todos vocês são testemunhas disso, passaram por muitas dificuldades, e você percebeu que você fez delas, eu diria assim, trampolim para você ter mais experiência e agradecer sempre a Deus por tudo aquilo que Deus que revelou a vocês dessa experiência. Segunda mensagem de hoje: que Deus uniu, o homem não separa, né? Eu era padre muito novo, eu era padre assim, muito aquirado, sabe? Muito assim, muito aquirado mesmo, né? Eu vou dizer para vocês com muita segurança. Quem colocou a Bíblia no meio do povo na Diocese foi eu, né? Eu assim, não faço isso com orgulho, né? Eu fazia assim, porque a Renovação Carismática começou em 67 nos Estados Unidos, e ela deu uma força muito grande em dar ainda para a Bíblia. Eu estava trabalhando em Agatuba, como é que eu fazia? Pegava um sulfite, o tema: dinheiro compra tudo, amizade, negócio à parte, cada um por si, Deus por todos. Pegar o sistema assim do povo, né? E pegar um texto bíblico, punha para tomar uma conversa. Gente, com sucesso, sabe por quê? Porque o tema era muito vivo, era no dia a dia. Morria a criança e dizia: ah, não, Deus quis, né? Ah, Deus quis, como é que é isso aí, né? Morreu, Deus quis. Ou era outra coisa. Então, o que acontece? A gente começa a perceber que na Bíblia Deus tem muito a ver com a gente, Deus é fiel, Deus abre os nossos corações para a gente poder viver com alegria a nossa caminhada. Então a gente começa a perceber o seguinte: que Deus uniu, o homem não separa. Estava numa comunidade, foi outro lugar que eu trabalhei, né? Um tempo eu não era parque, eu trabalhava com juventude, andava no Brasil inteiro. Cheguei assim, aqui só dava mulher, né? Daqui para cá, homem. Eu falei assim, mas é muito interessante, brincando, é muito interessante vocês aqui, não? Vocês parecem que estão separados porque Deus uniu, assim, mas como, padre? Você não se casou na igreja? Todos nós casamos. Então, por que tem que sentar a mulher aqui e o homem aqui? Tá certo, padre, né? Acho que a gente tem que mudar, né? A partir daquele dia começaram os casados a ficarem juntos na mesa. Por quê? Porque era assim: homens aqui, mulher ali, os meninos ali, as meninas lá, todo mundo separado. Gente, que Deus uniu, não tem que separar. Mãe, você pai e mãe, né? Juntos os dois, os filhos lá longe, não tem cabimento. Então o que eu quero dizer com isso? O que Deus uniu, o homem não separa. No Antigo Testamento era o seguinte: todo mundo sabe que a mulher não era nada valorizada. Coitada da mulher, sofria muito mais. Eu me lembro assim que também no município que eu fui trabalhar, a pessoa vinha do sítio a cavalo, né? O homem em cima no cavalo, bem arriado,
fumando o seu cigarro de palha na época, né? Atrás da mulher, com uma criança no colo e uma sacola na outra mão. E o homem nem aí. Nem aí. Mas a gente era da cultura da época. Era da cultura da época. Você ia mostrar na casa de alguém, a mulher ficava na cozinha. Eu mostrava sozinho para o outro na casa. Quer dizer, aquela cultura assim que a mulher, né, não era muito valorizada, como ainda não é, ainda não deveria ser, né? Então, a gente quer dizer assim, não era assim. Se a mulher fizesse um feijãozinho muito salgado, já era motivo para o cara se separar, qualquer motivo, gente. Se ele achasse uma mulher mais bonita na rua, para assim, eu não quero mais você, pode ir embora. Era assim. Mulher não vai dar nada, desculpa a expressão minha, né? Não pode nada. Jesus coloca a casa em ordem, né? Gente que Deus uniu o homem separe, Deus faz o sacramento do matrimônio, assim por diante. Agora, as separações que existem, né? E as situações de hoje são muito difíceis de entender. Por exemplo, sabe que o casamento hoje está tão diferente? Eu conheço aqui em Itapemirim duas pessoas casadas, homem e mulher. Um mora aqui, o outro mora no outro bairro. Estão casados, gente. Casados. Vocês viram como é que é? O outro, então assim, bom, eu vou casar, não quero ter filho. Antigamente, né? O pessoal dizia que era uma bênção ter um filho também pela graça de Deus, mas também pela mão de obra. Eu me lembro que no sítio onde o pessoal ia trabalhar, o pai queria que tivesse mais meninos do que meninas, porque os meninos trabalhavam mais do que as meninas. Era assim, a cultura assim. Hoje então eu diria assim que está muito mais difícil o casamento do que até uns 20 anos atrás, ou não está. Sabe por quê? Hoje você tem tantos meios para você não ser fiel, né? Tantos meios para não ser fiel. Você percebe que existe assim uma ideologia que cada um procura o que acha melhor para ele. Então a infidelidade hoje não é só o fato em si, mas é também muitas coisas que a pessoa coloca na sua cabeça, muita coisa que veio assim por dentro. Então a gente tem que entender o seguinte, olha, para que a gente possa exatamente viver a nossa experiência cristã como casado, até como solteiro, a gente tem que, primeiro ponto, né, saber o que Deus pensa da gente e o que Deus quer que a gente faça. O casamento está difícil hoje, eu vou ser sincero para você, viu? Eu admiro muitos casais que já estão unidos há 40, 50 anos, e alguém me diz assim, padre, para mim foi uma bênção, é uma bênção o casamento. Não teve dificuldade, claro que teve, né? Mas isso também é tal negócio, você tem dificuldade, mas você abraçou uma causa e você quer ser fiel sempre a esta causa. E você não quer que nada possa atrapalhar isso. Mas para que isso aconteça, para que você tenha um casamento realmente vivo, né? Um casamento que corresponde ao que você deseja e ao que Deus pensa e quer de você, nós precisamos ter o quê? Os nossos olhos voltados para o Senhor. Eu sou da confissão, tem muita reclamação de marido, muita reclamação de mulher, assim por diante. Só que às vezes falta assim para o casamento, para o casal, ou algo que é muito importante. O que é errado na minha opinião? Viu? Por que chegou tal hora? Por que você é grosso assim? Por que se fala alto? Por que se me pergunta as mesmas coisas sempre? Por que se fica calado? Por que você não fala? Enquanto ficar assim na acusação para o outro, gente, não vai em lugar nenhum isso, pelo contrário, né? Vai só afastando o casal. Agora, quando você chega e diz assim, viu? O que Deus quer de nós dois? Mudou, né? Mudou. O que Deus quer de nós dois? Perguntinha boa, né? Sabe por quê? Não tem nenhuma acusação, mas tem uma busca muito grande de entender o que Deus quer que a gente faça. Eu já vi casal que fez isso e deu muito certo, né? Porque o duro é ficar só na mesma tecla, né? Não cansa? Cansa, né? A mesma coisa todo dia. Eu conheço gente coitada. Viu? Por que demorou para chegar hoje, mulher? Você saiu do serviço às 5 horas, saiu. O que aconteceu quando chegou? Foi à igreja, mas não acabou a missa mais cedo? O que ficou? Quer dizer, fica só cobrando. Gente, quando eu vi só cobrança, tome cuidado, viu? Alguma coisa está errada. Tem que entender assim, enquanto a gente não entender o outro, a partir daquilo que ele é, nós nunca poderemos então entender o que Deus quer de nós também.
Então, o que quer dizer esse texto de hoje? A nossa fidelidade é exatamente uma busca muito grande ao buscar sempre aquilo que Deus está pedindo para que eu faça. O nosso pecado consiste no quê? Eu quero, eu faço, eu vou fazer assim. Quando eu perguntar o que Deus quer que eu faça, como é que Ele quer que eu haja diante de tal situação? Coisa outra. Por quê? Eu estou colocando Jesus como centro da minha vida e nessa visão minha, nesse olhar meu voltado para Ele, que é luz para a minha existência, para o meu dia a dia, vou perceber então que terei assim, muito mais capacidade de poder viver com alegria a minha fé. Ou seja, né? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Vinde a mim, vós todos, lá em Mateus 11, 28, 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados, desanimados, eu vou deixar vocês realmente tranquilos, por quê? Porque Jesus, exatamente com a sua presença, nos fortalece na caminhada. Então, que Deus, esse treino, nos dê essa alegria de percebermos cada vez mais unidos com o Senhor, buscando sempre, acima de tudo, fazer a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.